E ó, antes do Sanderson ter que sair, eu acho que ele precisa falar que você tá como presidente, né, da Comissão de Segurança. Ele tá como presidente da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, né? E ele vai convocar, e é informação em primeira mão, hein? É informação em primeira mão aqui no Tá na Roda, que ele me falou aqui que ele queria falar sobre isso, que você, né, Sanderson, vai convocar o ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, e o Flávio Dino, ministro da Justiça do governo Lula, para se explicarem com relação a esse absurdo, que é o quê? A taxação de internet, né, para as pessoas. Você que usa internet aí no celular, em casa, não perca por esperar, porque agora o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, quer taxar ainda mais a internet para quê? Falando em segurança cibernética. E, Sanderson, eu acho muito importante você falar sobre isso, que você quer convocar e vai o Flávio Dino e o ministro do GSI para falarem sobre essa situação, né? Eles vão ser convocados. Pois é, nós retornamos na primeira semana de agosto. Na verdade, eu como presidente da comissão, eu coloco em pauta. São requerimentos que já foram apresentados por deputados da comissão. Um deles que versa sobre a convocação, não é nem convite. Convocação do ministro, o general Amaro, chefe do GSI, ministro-chefe do GSI, que deu manifestações dizendo que quer taxar o uso de internet no Brasil. Algo absurdo. Sinceramente, eu acho que ele nem tem pertinência temática para falar sobre isso, né? Ora, o que tem o ministro, chefe do GSI, falar sobre taxar alguma coisa no Brasil, né? Então, já tem um requerimento lá apresentado e nós, a primeira reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, vamos tratar dessa convocação. Como também de Flávio Dino, ministro da Justiça, também há requerimento lá na Comissão de Segurança Pública que era convocação, não é convite. Convocação do ministro da Justiça para que ele fale sobre essa questão também, que ele disse que precisa regular a internet, meu querido amigo Dr. Fernando Capês, Pavinato, regular a internet por causa das falas da direita. Vocês viram isso aí? Né? Já, claro, vi, claro. Precisamos regular a internet especificamente para, entre aspas, regular as falas da direita. Então, já também há um requerimento lá na Comissão de Segurança Pública e nós, na primeira reunião, no retorno do recesso, vamos tratar dessa questão. Afinal de contas, como eu disse aqui, que um presidente da Câmara pode muito, mas não pode tudo. O presidente da República, falamos sobre isso, pode muito, mas não pode tudo. São servidores públicos. Quem tem sim o poder de mando é a população brasileira. Então, esses abusos todos não podem passar em branco. Um dos papéis do parlamento é de fiscalizar, de fazer o controle, né? E eu faço sempre essa referência que lá nós legislamos, aprimoramos a legislação brasileira. Falamos aqui sobre a questão das brigas das torcidas, e Fernando Capês é a maior autoridade disso no Brasil, né? E eu acho que muito disso acontece em razão da frouxura da lei brasileira. Muito frouxa, né? O sujeito pode matar 1, 2, 3, 4 e fica lá 5, 6 anos e está fora, né? E cabe então ao parlamento aprimorar as leis, mas fiscalizar os integrantes do Poder Executivo. Essa fiscalização, no meu modo de ver, faz com que esse projeto da deputada Rosana Vale tenha muita pertinência, é próprio, é apropriado, acho que é oportuno, é conveniente e, sobretudo, quem é o autor ou quem é o remetente desse projeto? Alguém que tem um histórico de envolvimento de corrupção. Lula foi envolvido em corrupção em vários escândalos, inclusive foi condenado duplamente por ter se envolvido em corrupções aí comprovadas em primeiro e segundo grau. Ele, além de ter envolvimento em corrupção, ele tem também um histórico de gastação, de torração de dinheiro, né? Acha que o dinheiro é dele e não é. Se ele fosse um empresário, doutor Felipe, empresário riquíssimo ou... Bem, ele pode comprar o vinho de 100 mil euros, mas ele não é, ele é um funcionário público. E não pode usar dinheiro público para torrar dinheiro. Antes dele assumir, em dezembro do ano passado, antes dele assumir a presidência, em janeiro ele usou um hotel caríssimo, um hotel de luxo em Brasília, pagando diárias, foram 260 mil reais só em diárias de hotel lá em Brasília. Tendo a Granja do Torto e tendo o Palácio Alvorada. Ah, não dava para morar no Palácio Alvorada. O tapete estava rasgado. Aí foram ver, depois fizeram uma inspeção, viram não, que não tinha nada a ver, que a Alvorada estava em boas condições e
a outra casa oficial, que era o agricultor, também em ótimas condições. Então tinha 2 casas oficiais para morar e a Majestade não quis morar lá e foi um hotel de luxo. Pago por quem? Pelo contribuinte. E é esse tipo de busca que nós não podemos mais aceitar. Eu agradeço muito ao Sanderson, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui no Tá na Roda. Parabéns, meu amigo Thiago Asmar. Cumprimento aqui o Pavinato. Tu tem que ir lá no Rio Grande do Sul. Tem muita gente que foi lá e gosta muito das explanações. Doutor Ricardo, parabéns aqui pela participação. Felipe, né? As nossas diferenças são de ideias, né? Nós vimos sempre a esquerda, enfim, como adversários. Não estou dizendo que tu seja de esquerda, mas vimos a esquerda como adversários, não como inimigos. E infelizmente eles nos veem como inimigos. E aí acontece o que tem acontecido. E meu amigo, professor Fernando Capês, uma pessoa que eu admiro e não é de agora, de 20 anos, né? Estudando, ele é um dos melhores doutrinadores do direito penal brasileiro. E Pave, a gente era criança ainda, ele era já era um... O Sanderson pior é que é verdade. Já vou acompanhar o Sanderson, mas eu queria que você falasse sobre essa taxação da internet. Né? A taxação da internet mas a gente já paga. A nossa internet já é cara, tudo é caro no Brasil. Com tudo. Eles querem taxar mais. Eles querem taxar. Você já paga pela internet. Já pagamos. É um serviço. É um serviço, é um bem. A gente paga todo tipo de tributação. Por isso que a gente tem uma má qualidade de internet no Brasil e paga um dos preços mais caros do mundo. É um absurdo. A nossa internet, ela é lenta, ela não é uniforme, ela não é distribuída no território nacional, ela oscila e está entre uma das mais caras do mundo. Agora, como é que explica? Vem umas ideias, assim, são ideias torpes, que não cabem ao ministro da Justiça, que não cabem ao ministro do GSI, são ideias que cabem ao Congresso Nacional, poxa. Cabe ao Congresso Nacional. E olhe lá ainda. E vem e tá tudo bem. E falam o que quiserem. Pra quê? Porque nós precisamos conter as ideias da direita. Eles não têm mais vergonha disso. É como se tudo que não presta vem da direita. Não, o que não presta tá em todo lugar. Tem coisa que não presta na direita, tem coisa que não presta pra caramba. Tem coisa que não presta na esquerda, tem. Todo extremismo não presta. Porque lados opostos se conversam, né? Aliás, esse que é o jogo da democracia. E é por isso que o direito tem que estar acima, né, da direita e esquerda, para que direita e esquerda possam existir. Agora, quando um lado, seja o direito, seja o esquerdo, quer suprimir, seja o direito, seja o esquerdo, a gente entra no campo da ditadura. E é isso que a gente vem ouvindo reiteradamente. É para o quê? Pra gente pegar a ideia não pode espalhar a ideia da direita. O Lula foi no Congresso da Uni nessa semana e falou de extrema direita novamente e falou para aqueles alunos, eu não sei se são alunos, mas estavam lá na Uni, não sei se estudam, não sei se é fake news dizer que são estudantes, porque estão na Uni, para mim eu acho que não estudam, mas ele falou, o Brasil conheceu nos últimos 4 anos o fascismo e o nazismo. Ele usou essas duas expressões. É importante dizer, frisar o nazismo, porque quem conhece o nazismo, conhece o fascismo. Mas quem conhece o fascismo nem sempre conhece o nazismo. Porque o nazismo é a mistura de tudo que não presta. É a mistura do genocídio com o estupro, com o preconceito, com o ódio racial. O fascismo é a mistura, o nazismo é a mistura de tudo que não presta mais o fascismo. E ele falou, ele foi bem claro. Tá gravado. A não ser que fizeram um deepfake na boca dele se mexendo, no discurso, na voz, ele falou, o Brasil conheceu o fascismo e o nazismo, ou seja, ele falou que nós vivemos 4 anos de genocídio de homossexuais, de judeus, de ciganos, 4 anos de arianismo, 4 anos ameaçados por ideias liberais da judiaria internacional, que eram o conteúdo do discurso de Hitler durante o seu período no poder. Milhões de mortes. Exatamente. Agora, eu falei nos pingos nos is na sexta, eu achei horrível esse discurso dele. E não é só horrível, é criminoso. Por quê? Porque nazismo no Brasil é crime. Então, quando ele fala que o Brasil teve 4 anos de nazismo, ele está caluniando não só o governo anterior, ele está caluniando o Congresso anterior e está caluniando, né, o Congresso que esteve na Câmara dos Deputados e parte do Senado. Está caluniando também o Judiciário, porque o Judiciário, no Judiciário da Alemanha,
nos anos 30 e 40, no começo, foi um judiciário nazista. Então, quando ele fala que o Brasil conheceu o nazismo, ele está caluniando o STF, ele está caluniando o Congresso, está caluniando o executivo anterior e está caluniando o povo brasileiro. Porque o nazismo é um fenômeno de massas. Então, ele calunia. Aí eu falei, quando eu vejo Lula falando isso, para mim parece que ele tá incorporado com o espírito de Hitler. Aí me mandou uma mensagem, foi muito cortês, aliás, a jornalista da Folha de São Paulo. Ela falou, olha, tô vendo você no Pingo dos Is, você falou que parece que Hitler tá que o Lula tá possuído pelo espírito de Hitler. Eu falei, certo. Ela falou, você não acha perigoso fazer esse tipo de afirmação? Eu falei, eu acho que eu fico triste por ter que fazer esse tipo de afirmação. Porque perigoso é deixar o presidente da República dizer que nós conhecemos o nazismo, quando nós não conhecemos. Graças a Deus, nós não conhecemos. É de respeitar quem sofreu com o nazismo. Exato, e disse a ela, se nós temos que aceitar que todo o silêncio do anterior presidente pode ter causado, não é, insatisfação e pode ter levado muita gente a engano, eu sou obrigado a ver na fala do Lula uma das coisas mais perigosas, abjetas, criminosas e mentirosas que eu já vi. Ele não pode falar que o Brasil conheceu 4 anos de nazismo. Ela compreendeu, né? Ela agradeceu. Agora, outros portais de outros jornalistas aí pegaram, não colocaram a fala do Lula e só colocaram a manchete, que eu disse que Lula estava incorporado pelo espírito de Hitler e nada mais, como se isso fosse uma polêmica. Agora, polêmica e problema é a fala do Lula, não a minha análise. A gente está chegando num ponto que a gente não pode mais analisar. Ou seja, além desse bando de jornalistas perfilados com o governo, que ficam policiando a gente de noite, porque assim, eu não estou nem aí para o que eles falam, porque eles estão mentindo. Além da Advocacia Geral da União, que não deixa mais a gente questionar, porque o meu questionamento não foi respondido até agora, mas está sendo dado como fake news, inclusive numa página do governo federal. Eles ainda querem colocar a barreira financeira. Eu falei demais, mas é preocupante isso que a gente está vendo. E alguém, diga-se Congresso Nacional, precisa barrar essa escalada autoritária que é o governo Lula. Ô Pavinato, e o que você falou é tão importante que vai de encontro com a ação do Sanderson aqui. Porque o Congresso Nacional precisa pôr um ponto final nisso e ter a Comissão de Segurança Pública convocando, não convidando, que tem essa diferença entre convidar, ele vem se quiser, e convocar, ele é obrigado a ir. Convocando o ministro da Justiça, no momento que ele fala que tem que fiscalizar a internet para calar a direita, ou o próprio ministro do GSI, que diz que quer criar uma taxa aí para a internet, que é um absurdo. Então, o Congresso Nacional tem que se posicionar, o Congresso Nacional tem que convocar o ministro da Justiça, sim, tem que convocar o ministro-chefe do GSI, sim, para que eles entendam que a Casa do Povo tem que pôr um ponto final nisso. Não pode se falar o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. O Congresso Nacional tem um papel importante, daí parabenizo o deputado Sanders pela iniciativa. Espero que os outros membros, outros deputados da Comissão de Segurança Pública aprovem esse requerimento de convocação, que é para que esses ministros vejam que não pode se falar o que quer. Porque o que está aparecendo é que pode sim, apesar da gente falar várias vezes que servidor público, como presidente da República ou como ministro de Estado, não pode falar o que quer, mas está aparentando que pode sim. Quem não pode falar somos nós. Agora, Capês, essa situação, vou passar para o Filipinho também depois, é bem questionável, porque o desabafo do Pavinato, e eu entendo, é parte do seguinte pressuposto: a gente está banalizando o que de tão grave aconteceu no nazismo e no fascismo. Porque o Pavinato listou assassinato, preconceito, tortura, e a gente banaliza, né? A gente banaliza esses temas, que são temas que foram, assim, um sofrimento e algo, assim, lastimável para toda a humanidade. Tá aí nos livros de história, como, né, tragédias do mundo moderno, pode dizer moderno. Agora, e essa situação? Porque a gente vê sempre fascismo, nazismo, muitos ataques e muita taxação, né? Até para sair um pouco desse assunto, que é muita besteira, é muita falta de conhecimento, é você falar que o Brasil conheceu o fascismo e o nazismo, mas e essa taxação da internet? Porque tudo que se fala hoje de governo,
a gente sempre vê que eles querem aumentar a taxação. Sim. Em tudo. Para isso ser usado em que realmente? Sim. Em primeiro lugar, quando o Pavinato fala e faz uma análise, ele está dizendo o seguinte: é um menoscabo, como você disse, às vítimas do nazismo, quem viveu esse período de horror em meados do século passado. O nazismo levou à morte de 39 milhões de eslavos, incluída ali a União Soviética, 6 milhões de judeus, 5 milhões dos próprios alemães nacionais, e levou no total 70 milhões de mortos no total. É um regime horroroso que não tinha liberdade de imprensa, ninguém podia falar mal do Führer, que havia uma reação. Ele se originou do fascismo, assim como o comunismo de Lenin tem origem no fascismo também. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado, essa banalização, além de mostrar uma falta de cultura, de conhecimento, mostra um desrespeito às pessoas que foram vítimas do nazismo e também do fascismo. Ora, se tivesse nazismo aqui no Brasil, não haveria liberdade de imprensa. Não haveria a possibilidade de xingar e achincalhar o presidente anterior, como ele foi xingado e achincalhado no mandato anterior, ofendido de todas as maneiras. Que nazista que admitiria isso? Não teria um judiciário independente, uma imprensa vigilante, as pessoas se manifestando? Em contrapartida, sob o palio de se atacar a direita, o autoritarismo, sob o argumento, o pretexto de se defender a democracia, nós estamos vendo uma incursão cada vez maior no sentido de um Estado autoritário. Um Estado de concentração de poder. E aí, na questão da taxação da internet, mostra, em primeiro lugar, uma fúria arrecadatória. Como nós vivemos no país das narrativas, não é a realidade que importa. O que importa é a narrativa. Cria-se uma narrativa de que é importante defender a democracia, então taca imposto na internet. Na verdade, é mais imposto para financiar o desequilíbrio fiscal e a gastança que esse modelo de administração trazida por esse governo tem. Então, em primeiro lugar, é isso. A fúria arrecadatória. Em segundo lugar, o que preocupa é que, nesse caso, o pretexto para se fazer a taxação da internet é um controle sobre a sua utilização. Esse pretexto é perigoso, porque quando você começa a controlar a opinião das pessoas, você caminha no sentido de existir uma unipolaridade de gestão. Ou seja, o governo atual, ele tem o monopólio da verdade. Qualquer coisa que se anteponha a esta verdade é fake news. Qualquer coisa que se anteponha, ainda que seja por meio de opinião, de manifestação de pensamento, é considerado uma ameaça à democracia. E isso é um momento perigoso que nós estamos vivendo. É um momento extremamente perigoso. Nós estamos vendo aqui, recentemente, num encontro do Colégio de Presidentes e Tribunais de Justiça, realizado em Porto Alegre, fonte Jornal do Comércio, um ministro do Supremo Tribunal Federal disse: o Supremo Tribunal Federal não é mais um órgão jurídico especializado. Ele é um órgão político. Como um órgão político está prendendo pessoas, um órgão político está negando habeas corpus para outras pessoas, um órgão político está se manifestando controle sobre o que as pessoas estão falando. É urgente que, num cenário como esse, os ministros do Supremo Tribunal Federal percebam que eles não podem embarcar nessa onda autoritária. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da nossa Constituição, o guardião das garantias constitucionais. E tudo isso está ocorrendo porque o Supremo está, de certa forma, como espectador inerte do que vem ocorrendo. É preciso que o Supremo Tribunal Federal e os ministros garantistas, os ministros que se antepuseram quando houve também um período autoritário em alguns métodos da Lava Jato, e eles souberam se colocar contra, que não aceitem essa incursão e essa caminhada em direção ao autoritarismo. É a narrativa para combater um nazismo, narrativa, para combater o fascismo, para defender a democracia, eu vou violar todas as garantias constitucionais e o direito do cidadão. É sobre isso que nós estamos vivendo. Você quer falar? Porque eu tenho uma pergunta bem interessante para fazer pro Pavinato. Não, a gente vai falar, tá? E aí eu quero escutar do Pavinato. Não, eu vou deixar ele falar. Eu quero que o Pavinato fale sobre o Jean Willis, tá? Porque aí ele usou, sim, a questão heterossexual, homossexual, e o Pavinato é um cara assumidamente homossexual, mas que tem personalidade para falar sobre situações patéticas, como a que aconteceu na declaração do Jean Willis contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A gente vai ter que falar sobre essa situação e eu acho o Pavinato a pessoa ideal para falar. Porque aí,
não tem julgamentos, aí é um cara neutro falando sobre uma situação bizarra de uma pessoa que veio, voltou dos Estados Unidos, tá louco por um cargo no governo Lula e deve receber esse cargo no governo Lula, e que atacou o governador do Rio Grande do Sul, que se assumiu também homossexual recentemente, e aí falou que esperava isso de hétero, mas não do Eduardo Leite. A gente vai falar sobre isso, sobre mais um papelão dessa situação aí do João Willis, mas pode falar primeiro sobre a taxação. Eu tô curioso para ouvir o Pavinato falar sobre esse assunto também. Eu também. Bem mais do que você vai tentar defender sobre taxação de internet. Eu vou ser bem preciso, bem cirúrgico aqui também, porque eu não quero também ocupar muito tempo, não. Até porque eu concordei com o que o Pavinato falou, concordei com o que o Capês falou, né? Realmente esse governo, sob o aspecto das atividades dele, ele está demonstrando ser um governo completamente autoritário, sim, né? Não dá para negar isso, né? Quando ele pede para a AGU entrar com ação contra jornalista que pensa diferente, né? Jornalista que tem um viés diferente, é a questão realmente autoritária. E mais do que isso, né? Acusar outros de fascismo e nazismo, além de banalizar, que realmente banalizar, como todo mundo falou aqui, uma questão realmente muito difícil e triste da nossa história humana, né? O governo também tem uma postura que poderia ser chamada de fascista. A partir do momento que você quer calar uma outra pessoa que pensa diferente e se coloca numa posição moralmente superior, isso também é uma postura fascista, né? Mas eu queria só trazer um ponto diferente, né? Meu papel aqui, Thiago, não é só ser o contraponto no conteúdo, mas às vezes trazer um lado diferente, né? Que não foi explorado ainda na discussão na roda. Isso acho que é mais importante do que só fazer o contraponto no conteúdo, né? Quando você lê brasileiros podem ser taxados por uso da internet, a primeira coisa que você vê na cabeça é que o governo está querendo taxar o usuário de internet, né? Mas o que está por trás dessa taxação, não que eu defenda. Você é contra essa taxação. É criar uma estrutura, uma agência reguladora, ou uma estrutura institucional. Você jura? Tá faltando dinheiro pro governo? E visa defender... Você jura que você acha que tá faltando dinheiro pro governo? Não, Thiago, mas não tá faltando. Não, Aí tá enganando. Eu não vou entrar nesse mérito de tá faltando, não tá faltando. Não vai taxar pra pagar a segurança cibernética. Mas assim, não é pra isso. E visa defender o quê? Thiago, defender o grande problema do mundo hoje em dia não é mais a guerra, como estava acostumado a ver no século passado, né? Míssil, explosão, isso tem também. A maior ameaça do mundo são as guerras cibernéticas, né? Por exemplo, o Brasil, não tem um GPS dele, não tem um satélite dele. Se, por exemplo, os Estados Unidos desligarem o GPS para o Brasil, a gente vai navegar pelos mares do Brasil aqui por meio de astrolábios, né? Se quiserem desligar nossa internet por meio de um ataque cibernético, nós não temos condição de se defender em relação a isso. E você acha que a gente não tem dinheiro para isso hoje? A gente viu, por exemplo... Onde que entra a taxação? Onde entra a taxação? É para isso. Taxação da internet. Polícia Federal não tem estrutura para fazer o monitoramento das redes sociais? Não tem? Não tem estrutura para defender. Não tem estrutura? Acabou de liberar 10 bilhões em emenda parlamentar. Mas é através da taxação por imposto da internet, em plena reforma tributária, nós vamos criar mais um imposto. Você está usando o argumento que eles usam, mas não é. Não é plausível. Claro que é plausível. Não é plausível. Nem bem nós estamos votando a reforma tributária com a contribuição de bens e serviços, imposto de bens e serviços, o IVA nacional e o IVA subnacional. Já está se falando num novo tributo com essa justificativa furada. Pelo amor de Deus. Pelo regulamento do direito administrativo, o usuário paga a agência reguladora, é normal. Quando você paga o pedágio da rodovia do estado de São Paulo, por exemplo, 2% vai... Não é normal, porque para mim cada vez menos tem que ser taxado a internet. 2% vai para todo mundo, Felipe, todo mundo tem o direito a ter internet. Porque a internet muitas vezes é informação. A internet é aprendizado. Você não tem que taxar. Essa que é a ideia. Você pode não ter. Se um hacker russo, por exemplo, conseguir fazer um blackout na internet no Brasil, você vai ficar sem internet durante 1 ano, 2 anos. E a gente não tem estrutura de defesa contra esse tipo de ataque. Tá bom, mas não é porque não tem uma taxação sobre a internet. É porque o governo usa o dinheiro da forma errada. Não é porque a gente vai taxar ou não. É porque o governo usa o dinheiro errado. Mas em razão de um futuro ataque cibernético, nós vamos começar... A gente tem que ter estrutura para se defender de ataque cibernético. E para se preparar a ficar menos dependente. O Gabinete de Segurança Institucional não conseguiu sequer avisar com antecedência do dia 8 de janeiro e está querendo fazer... Faça-me um favor. Esse projeto de lei não é no GSI, tá no Congresso Nacional, tá na Câmara dos Deputados, Capês. É um projeto de lei, projeto de defesa cibernética. Que é um absurdo. O projeto...
taxar a internet. Não vamos discutir taxação, porque taxação... Como que eu não vou discutir? É o que interessa ao povo. Vai criar uma discussão o que interessa é que você vai ter que gastar dinheiro para usar a internet. Não é discussão rasa, Felipe. Discussão rasa. Se o governo usa o dinheiro que tem da forma errada, ele poderia muito bem... O Pavinato lembrou muito bem. O que você citou? Que ele gastou quanto? Quase 10 bilhões em liberação de e-mail. Mas não é só gastou os 10 bilhões, não. Ele deixou de vender 3,5 bilhões de reais em caça não blindado Guarani, adaptado em ambulância para a Ucrânia. Para a Ucrânia resgatar o governo que quer taxar, ele deixou de vender 3,5 bilhões de reais. Assim, a empresa... vamos lá, são coisas diferentes. Assim, a informação é que a empresa, que é a Iveco, exato. Ela ia ganhar 3,5 bilhões. E sabe quanto ia ganhar o royalties de 2%. Exatamente. 200 milhões. E esse dinheiro não pode ser usado para... Não, é melhor taxar o povo. Poderia ser usado para isso. Então, é o que eu tô te falando. É você querer aceitar a justificativa do governo. Não é. A nossa... Assim, uma sociedade, ela só evolui, se desenvolve por meio de investimento em complexo industrial da saúde e complexo industrial militar, né? Então, assim, investir para a gente ter uma estrutura de defesa cibernética boa e uma força militar boa, bom também. Mas você você não explica. Você não responde o que a gente pergunta. Porque você fala, tem que ter uma defesa de internet. Eu concordo com você. Mas não é taxando o povo em cima do uso da internet que você vai conseguir ter isso. Taxa é uma cobrança feita independentemente do uso efetivo, em razão da disponibilização do serviço público para sua utilização. Ele está falando cobrar um preço público. Ele quer cobrar um preço. Ele quer estabelecer um preço. Cada vez que você usar, você vai pagar este preço da internet. E aí o que acontece é o seguinte: esse dinheiro, quem garante que esse dinheiro é destinado para essa finalidade? Cai no caixa comum e vai continuar financiando essa gastança. É mais uma desculpa arrecadatória. É mais um pretexto. Ô, Felipe, não vai cair no orçamento público direto. Felipe, faz sentido que o Brasil tenha assim um sistema de cibersegurança. Ponto. Não taxando a internet. O governo tem dinheiro, o governo federal tem dinheiro para isso, realoca, gasta melhor, deixa de dar emenda parlamentar, deixa de gastar com 37 mil reais de diária do presidente e realoca na cibersegurança, que eu também concordo que faz sentido, pô. É diferente, que engraçado. Eu acho que não tem dinheiro. Não tem, o Brasil não tem dinheiro. Cara, você mesmo que falou que nós somos a 10ª nação mais rica. Você falou, é a 10ª economia do mundo. Você falou, é a 10ª economia do mundo. O presidente pode gastar 37 mil de diária porque é a 10ª economia do mundo. O presidente pode pagar 37 mil de diária porque somos a 10ª economia do mundo. O presidente pode pagar 8 bilhões de emendas parlamentares para aprovar uma porque somos a 10ª economia do mundo. Agora, o presidente não pode pagar a segurança cibernética sendo a 10ª economia do mundo. Pode, mas não vai ter fundamento. Você sabe disso. O Brasil, por exemplo, investe em educação per capita $600 por criança. Ele diz que investe. A França não investe. A França investe $3 mil. Você não sabe se chega. $3 mil por criança. Ou seja, para o Brasil ter um nível de desenvolvimento igual a França, eles têm que chegar em $3 mil ano. Ou seja, que país a gente quer? Ser a França ou ser o Brasil de agora? Eu não tenho dúvida qual é a resposta. Com a taxação da internet? Falta dinheiro. Falta dinheiro. Falta dinheiro. Falta dinheiro. Claro que falta dinheiro, capitão. Bom, então dinheiro para pagar 37 mil de diária, você falou que não falta. O país, apesar Não, agora eu quero que você me explique. Você falou que é a 10ª economia. Você falou que você é a 10ª economia do mundo e por isso o presidente pode pagar 37 mil de diária. Você falou que é a 10ª economia do mundo. Essa relação. Então, como você não fez? Recupera, pelo amor de Deus. Eu fiz. Você falou. O que eu coloquei foi o seguinte. Você falou isso. O Brasil é a 10ª economia do mundo e precisa se portar como tal. O representante tem que ter condição mínima de conseguir viajar e se preparar para uma reunião importante, multilateral. Isso que eu coloquei. Tá, ele não pode se preparar na embaixada, é ruim. Com 20 pessoas igual o Bolsonaro colocou lá, é impossível. Tá bom. Que vá só o Lula. Só o Lula, ele não pode. Ele não pode. Qual é o custo? Depende. Ó, vamos mudar de assunto.